Esse é o nosso canal Educação Financeira, esse é o papo. Eu sou o Márcio Costa e hoje estou aqui gravando mais um vídeo, né? Se eu tô aqui, eu tô gravando mais um vídeo, né? Cada um. Vamos falar hoje do quê? Do PIB. Márcio Costa, Educação Financeira, esse é o papo. Vamos falar hoje de PIB. Solta a vinheta. Ah, na verdade não tenho PIB, eu não tenho vinheta. Volta. Educação Financeira, esse é o papo. No nosso último vídeo nós falamos sobre o quê? Falamos sobre monopólio, oligopólio e concorrência perfeita. E aí o meu compadre, o Lucas, o que ele falou? Márcio, assisti seu vídeo, porque ele é obrigado a assistir. Algumas pessoas são obrigadas a assistir meus vídeos. Meus familiares são obrigados. Eu mando mensagem, eu cobro, eles têm que assistir. Não tem opção, tem que assistir. Não existe democracia para a minha família na hora de assistir os meus vídeos. Assistam meus vídeos, meus familiares. Então tá bom, e ele falou o que, Márcio? Você falou sobre o oligopólio, monopólio, você falou, pô, o monopólio determina o preço do produto e do serviço que eu vou ter que pagar. Sim, ele determina. Então se ele determina o preço, isso corrói o meu salário, o meu rendimento e o meu ganho. Eu falei assim, sim, ele determina o preço, a concorrência perfeita não, o mercado determina o preço sobre a oferta e a demanda, o monopolista não. Como ele tem a produção, ele é dono daquilo tudo, ele fala qual que é o preço que você tem que pagar. Ele falou, não, eu entendi que se eu tiver sendo cobrado R$200 lá na minha conta de água, eu não posso colocar uma outra empresa, porque essa outra empresa não existe, então eu tenho que pagar os R$200, senão eu fico sem água. Eu falei, mas tá bom, eu trabalho com a Vovó Bela, eu sou representante comercial da Vovó Bela, Márcio. Eu vendo salgadinho. O salgadinho é o quê? É um monopólio, oligopólio, é uma concorrência perfeita. Eu falei, bom, ó, o salgadinho, que nem você tem aqui a rosquinha, você tem o biscoitão, o biscoito de polvilho tradicional, o salgadinho, tem até aqui o quebra-quebra, ele é uma concorrência perfeita. Ele falou assim, mas por quê? Me explica. Se você sair agora da sua casa e você for no mercado, no mercadinho, no mercadão, no hipermercado, no mini mercado, num atacado, num atacarejo, você vai encontrar diversas marcas de biscoito. Então você vai poder escolher qual que você vai consumir, desde a mais barata até a mais com maior qualidade, porque a Vovó Bela tem a melhor qualidade, a maior qualidade, a melhor qualidade. Eu sou consumidor, eu posso falar. Eu adoro esse salgadinho aqui, principalmente na hora do jogo do Corinthians, que eu vou comendo salgadinho e tomando Coca-Cola. Refrigerante, tomando refrigerante com salgadinho salgado de pimenta. Coca-Cola, refrigerante. Então, Márcio, entendi. Então, quer dizer então que se eu tenho opção, se eu tenho vários tipos de marcas, se eu tenho vários tipos de produtos ao qual eu posso escolher, isso quer dizer que é uma concorrência perfeita? Eu falei, isso. Então o salgadinho Vovó Bela, ele participa de um mercado de concorrência perfeita. Então ele é a sua melhor opção. Você pode optar por ele, você pode optar por outro. O problema é seu que vai comer qualquer programa. Se você comer o Vovó Bela, vai ser o melhor. Voltando aqui, nós vamos falar de PIB. E aí eu falo assim, Márcio, mas PIB, Márcio, PIB, PIB. Lá o que é PIB? PIB, Produto Interno Bruto. Educação, Márcio, educação financeira. Eu quero saber quanto que eu tenho que investir por mês para quando eu me aposentar eu tenho um rendimento de R$2.000 mensais, Márcio. Quanto que eu tenho que colocar agora, a partir de agora? Todos os meses, eu tenho 30 anos e quando eu tiver 60, eu quero saber quanto que eu vou ter. Eu quero saber quanto por mês eu tenho que colocar a partir de agora com 30 anos, para quando eu estiver com 60, eu receba um rendimento mensal de R$2.000. Eu sei fazer essa conta, eu posso te falar sobre essa conta, mas ainda não é o momento. Eu posso fazer um financiamento e fazer também algumas propostas de financiamento imobiliário pela tabela Price. Dá para fazer essa conta, para você escolher o melhor, mas ainda não é o momento. Por quê? Porque a gente precisa entender o todo, o que está acontecendo com o macro e com o micro mercado, com uma linguagem simplificada, que essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Falar sobre economia, falar sobre educação financeira com uma linguagem simplificada. Então, PIB, o que é o PIB? Márcio, já que você não vai falar sobre investir, ações, criptomoedas, opções, mini dólar, Márcio, mas não, hoje eu vou falar sobre o PIB. E não sai daí. O que é o PIB? O PIB é tudo que um país produz em um período. Como assim? PIB é tudo que um país produz em um período. Tá bom, um período de um ano até o final do ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Isso, tá bom, um período eu já sei, mas o que ele produz? Parafuso,
porca, ele produz arruela, ele produz salgadinho vovó Bela, ó, produz arruela, salgadinho vovó Bela, já criei já. Ele produz mais o quê? Carro, ele planta arroz, agropecuária, ele produz mais o quê? Ele produz energia elétrica. Então, é tudo isso que o país produz. E o PIB é a soma de cada coisinha dessa. É a soma da produção de pizza que vende na pizzaria, que você pede a pizza, que o motoqueiro te entrega a pizza. É a soma da mussarela que vai na pizza. É a soma do pão. É a soma da batata frita. É a soma do lanche. É a soma do supermercado. É tudo que o país produz. Então o PIB é tudo isso. É tudo isso. Mas, Márcio, tá bom, isso é o PIB. Não, vou continuar falando do PIB. Sabe por quê? Porque existe o PIB real e o PIB nominal. Márcio, você está falando do PIB ainda, eu não estou entendendo por que você está falando do PIB. Porque eu estou falando do PIB, que é a soma da riqueza de um país. É tudo que um país produz. Grava isso. O PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal nada mais é do PIB com a inclusão da inflação. Como assim, Márcio? Nós estamos com uma inflação de 10%, não é mesmo? Então, tudo do PIB que está acontecendo agora no ano de 2021, o nominal ainda tem essa inflação. Quando você quer saber qual que é o PIB real que realmente cresceu, você tira a inflação do cálculo. E aí você tem uma tendência de crescimento ou não. Porque às vezes, Márcio, por que é importante ter o nominal e o real? Imagina que no ano de 2020 a inflação ficou em 4%. E aí você teve uma soma de PIB de 1 trilhão de reais. Em 2021 a inflação está em 10%. E você teve a soma do PIB de 1 trilhão e 5 bilhões de reais. Ah, o PIB cresceu. Era 1 trilhão em 2020. Em 2021 é 1 trilhão e 5 bilhões. Ele cresceu 5 bilhões. É um crescimento. Se você tirar a inflação de 10%, você vai cair para um PIB de 900 bilhões. Então o PIB caiu. Ele não cresceu. Por isso que é importante você saber qual que é o PIB nominal e o PIB real. A inflação, ela mascara alguns resultados. Continuo falando do PIB para você. Márcio, o que é o Produto Nacional Bruto? Como assim Produto Nacional Bruto? O que ele tem a ver com o PIB? O Produto Nacional Bruto é somado ao PIB. Como assim? Imagine uma multinacional como a Fiat aqui no Brasil. A Fiat produz carros aqui no Brasil, mas ela manda uma parte do lucro para a Itália, porque a Fiat é italiana. Então ela tira uma parte do nosso PIB e essa parte, através do Produto Nacional Bruto, é somada ao PIB italiano. Agora imagine a JBS, que é uma empresa multinacional brasileira que tem frigoríficos em todo o mundo. Quando ela tem um frigorífico lá nos Estados Unidos, que ela tem o corte, que ela tem a carne, a produção de carnes, e ela pega uma parte do lucro dessa empresa, dessa fábrica e traz aqui para o Brasil, ela tira um pouquinho do PIB dos Estados Unidos e acrescenta no PIB nacional. Então o Produto Nacional Bruto é tudo aquilo que as multinacionais brasileiras ou estrangeiras podem adicionar ou retirar do nosso PIB. Então o PIB é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas, de tudo que o país produz. A gente já sabe qual que é a diferença do PIB nominal e do PIB real, e já sabemos também o que é o Produto Nacional Bruto. Ok, Márcio? Tá bom, já estou entendendo o que é o PIB. Mas me diz uma coisa, como é que a gente pode olhar para o PIB? Hoje eu vou dar um exemplo, estou olhando pelo PIB sob a ótica da despesa. Como assim, Márcio, o PIB sobre a ótica da despesa? Porque assim, nós temos os agentes. Quem são os agentes? As famílias, o governo e as empresas, que elas transacionam entre si bens e serviços. Olha só, famílias, governo, empresas, elas transacionam como assim? Como assim, Márcio? Me explica. Ó. A empresa tem emprego, a família trabalha nesse emprego, a família produz, a família recebe, a empresa paga imposto para o governo, a família, através do seu salário, paga imposto pelo governo, a família consome o que essa empresa produz, que paga imposto para o governo. Toda hora imposto para o governo, gente, ó, imposto, imposto, imposto. E assim, ó, governo, empresa, família, produz, fabrica, paga imposto, consome, produz, e isso fica uma cadeia, elas transacionam entre si.
E olhando pelo PIB sobre a ótica da despesa, nós vamos ter o quê? O consumo das famílias, tudo que ela consome. Nós vamos ter o quê? Os investimentos das empresas. As empresas precisam investir, elas precisam abrir novas lojas, elas precisam abrir novas fábricas, elas precisam melhorar e modernizar o seu pátio de produção. Nós vamos ter os investimentos do governo. O governo precisa ter mais estradas. O governo precisa cuidar do bem-estar social. Precisa ter mais segurança, mais saúde, mais hospitais, mais carros de polícia, mais policiais nas ruas. Precisa ter mais educação, mais escolas. Então, investimentos governamentais. Vamos ter aquisições do governo. O governo pode comprar muitas coisas. O governo, ele não é só um agente que recebe o imposto, mas ele compra o papel, ele compra a caneta, ele compra a energia elétrica, ele compra a produção do café, porque ele vai servir café, ele vai ter alimento lá dentro. O governo também ele é um dos maiores consumidores. Então, quando o governo está consumindo, a economia ela funciona mais rápido. Então, quando o governo está quebrado, que é o déficit fiscal, a gente vai falar de déficit fiscal, não hoje, mas vamos falar. Ele também vai fazer com que o PIB possa crescer. Então, quando o governo, a máquina governamental está consumindo, faz bem para a economia, não faz mal, faz bem. Além disso, as exportações líquidas. Exportações líquidas, produto nacional bruto, exportações, o que é isso, Márcio? Exportações líquidas é tudo que o nosso país exporta menos o que ele importa. Márcio, como assim? O Brasil exporta petróleo e traz a gasolina. É inteligente? Não sei, mas faz. Então, se ele exportou 1 bilhão de petróleo e trouxe 2 bilhões de gasolina, a gente está com déficit de 1 bilhão. Ok? Então, olhando para o PIB por essa ótica de despesa, ele é formado pelo quê? Consumo de famílias, investimento das empresas, investimentos do governo, aquisições do governo e exportações líquidas. Então, nós temos os agentes, famílias, empresas, governo. E aí eu te pergunto, e aí? E o Kiko? Kiko tem a ver com isso, Márcio? Me explica. Você já me falou o que é o PIB, eu já sei o que é o PIB, mas eu não sei para que o PIB serve. Bom, imagina que o PIB é produção de todas as riquezas de um país. Quanto mais riqueza, mais aumenta a produção. Ó, riqueza, aumento de produção, mais serviços, mais ofertas de bens, mais aumento. Então, nós vamos sair do quê? De um momento de ociosidade. Porque as empresas, quando não tem uma demanda consumindo, as empresas elas produzem menos, elas ficam ociosas. O que acontece? Elas demitem. Quando o PIB começa a crescer, porque o PIB é a soma de todas as riquezas. Quanto mais pizza você comer, quanto mais compra você fazer, quanto mais você consumir, mais vai fazer com que precise de oferta, porque a demanda aumenta, tem que ofertar. Para as empresas ofertar, elas precisam fazer o quê? Investimentos. Elas precisam aumentar a capacidade produtiva. Ela precisa consumir, comprar mais matérias-primas. E sendo assim, mais emprego. Renda, emprego, PIB. Entendeu? Porque eu estou falando do PIB? Tudo isso está ligado. O crescimento da economia é o crescimento do PIB. Quando fala assim, a economia do Brasil cresceu 10%, significa que o PIB cresceu 10%. Olha o quanto é importante entender o que é o PIB, gente. Quanto mais cresce o PIB, mais emprego. Ah, mas eu já estou empregado, para que eu quero saber isso? Se você é um trabalhador, um profissional da sua área, se você está empregado agora e começa a aumentar os empregos, começa a ter mais empregos e menos trabalhadores, as empresas começam a pagar maiores salários. Oferta e demanda até no salário, gente. Quando tem desemprego de 13 milhões de pessoas procurando emprego, as empresas pagam menores salários, porque tem mais gente para trabalhar do que emprego. Quando a gente tem mais emprego do que pessoas para trabalhar, as empresas precisam concorrer pelos profissionais. Se você é um profissional, elas vão concorrer pelo seu passe, é que nem futebol. Seu passe fica alto, então elas vão pagar melhores salários. O salário aumenta, você consome mais, o PIB cresce. Olha só, pessoal, como é uma cadeia positiva. A coisa positiva, ela puxa a positividade. E por fim, a política fiscal, né? Porque o PIB
é quanto que o governo arrecada, é quanto que ele cresce, a soma das riquezas. Então, se ele tem 1 trilhão, o governo não pode gastar 2 trilhões, porque isso é política fiscal, é déficit fiscal. Mas isso a gente vai falar num outro dia, em outro papo. Entendemos o que é o PIB? Então, assim, com mais PIB, mais emprego, mais renda, com mais trabalho, a gente vai ter o quê? Opções para escolher. Então, pessoal, a primeira dica de hoje, dica sobre economizar. Qual que é a dica para economizar? Não gaste. A melhor dica que você vai me ouvir hoje é não gaste. Se você quer economizar, é só não gastar. Não compre aquilo que você não precisa. Não compre. Se você tem 10 pares de sapato e você só usa 2, para que você vai comprar o 11º? Não compre. A melhor dica, se você quer economizar, não gaste. Não compre. Tá? Por quê? Porque se você precisa investir para você ter um futuro, ó, olha só, Márcio, como que você está se contradizendo. Você acabou de falar que se a gente comprar, o PIB cresce e tem mais emprego. E agora você falou para não comprar. Gente, são escolhas, são opções. Por quê? Com a sua renda, você tem a sua renda, o seu trabalho. Agora vamos falar sobre educação financeira, hein, gente? Ó, já falei como é que funciona, tem que comprar. Se você comprar, tem mais emprego, porque vai ter mais vendedor, mais produção, vai ter muito mais coisa. Mas olha só, vamos educação financeira agora, não compre. Se você comprar, você vai se lascar todinho. Você vai entrar no cheque especial. Você vai ficar com seu cartão de crédito estourado, abarrofado, arrebentado. Mas, porque agora é educação financeira. Se você comprar, a economia gira e cresce a economia. Pessoal, opções, escolha, custo de oportunidade. E aí, pessoal, se você tem as suas despesas, se você tem, vamos lá, você tem a sua renda, seu trabalho, você tem as suas despesas, você tem as suas despesas obrigatórias, água, luz, aluguel, os seus alimentos. Vai sobrar alguma coisinha. Aquela sobra que você vai decidir se você vai comprar ou não. Se você não comprar, você vai ter o quê? A sobra, certo? Você vai ter a sobra.